O verdadeiro arrependimento inclui uma percepção da pecaminosidade do pecado. Quão oposto e contrário o pecado é para o Deus bendito. Deus é luz, o pecado é escuridão. Deus é vida, pecado é morte. Deus é o céu, o pecado é o inferno. Deus é beleza, pecado é deformidade. Também o verdadeiro arrependimento inclui uma sensibilidade da destrutividade do pecado. Como o pecado expulsou os anjos do céu e Adão do paraíso. Como o pecado colocou a primeira pedra angular no inferno e trouxe todas as maldições, cruzes e misérias que existem no mundo. E como o pecado torna os homens sujeitos a toda a ira temporal, espiritual e eterna. Como o pecado tornou os homens sem Deus, sem Cristo, sem esperança e sem céu. Além disso, o verdadeiro arrependimento inclui tristeza pelo pecado, contrição de coração. Quebra o coração com suspiros, soluços e gemidos, que pelo pecado um Deus e Pai amoroso é ofendido, um bendito Salvador novamente crucificado e o doce Consolador, o Espírito, entristecido e vexado. Mais uma vez, o arrependimento inclui não apenas o ódio ao pecado, mas também o ódio a nós mesmos pelo pecado. Como um homem não apenas detesta veneno, mas ele detesta o próprio prato ou recipiente que tem o cheiro do veneno. Assim, um verdadeiro penitente não apenas detesta seu pecado, mas detesta a si mesmo, o vaso que cheira ao pecado. Por isso, Ezequiel 20:43 diz: "E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido." O verdadeiro arrependimento trabalhará seus corações não apenas para odiar, ter nojo de seus pecados, mas para ter nojo de si mesmos. Mais uma vez, o verdadeiro arrependimento não apenas leva o homem a se odiar por seus pecados, mas também o deixa envergonhado de seu pecado também. Que fruto você teve nessas coisas das quais você agora está envergonhado? Diz o apóstolo Paulo em Romanos 6:21. Ezequiel completa: "E você será confundido, e nunca mais abrirá a sua boca, por causa da sua vergonha, quando eu for pacificado para contigo por tudo o que você fez, diz o Senhor Deus." Ezequiel 16:63. Quando uma alma penitente vê seus pecados perdoados, a ira de Deus pacificada, a justiça divina satisfeita, então ela se senta e cora, como quem se envergonha. Sim, o verdadeiro arrependimento faz o homem negar seu eu pecaminoso e andar contrário ao ego pecaminoso para se vingar santamente do pecado, como você pode ver em Paulo, o carcereiro, Maria Madalena e Manassés. Isso o apóstolo Paulo mostra em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. O verdadeiro arrependimento é um ato contínuo. A palavra arrepender-se implica a continuação dele. Anselmo confessa que toda a sua vida foi condenável pelo pecado cometido ou inútil pelo bem omitido. E finalmente conclui: o que resta então, se não em toda a nossa vida, se não lamentar os pecados de toda a nossa vida? O verdadeiro arrependimento inclina o coração do homem a cumprir os estatutos de Deus sempre, até o fim. Um verdadeiro penitente deve ir de fé em fé, de força em força. Ele nunca deve ficar parado, nem voltar atrás. O arrependimento é uma graça e deve ter sua operação diária, assim como outras graças. O verdadeiro arrependimento é uma fonte contínua, onde as águas da tristeza divina estão sempre fluindo.
Meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51:3. Um verdadeiro penitente muitas vezes volta os olhos para os dias de sua antiga vaidade, e isso o faz de manhã e à noite regar seu leito com suas lágrimas. Não te lembres contra mim dos pecados da minha juventude, diz um abençoado penitente, o grande salmista da Bíblia. E eu já fui um blasfemador e um perseguidor e um homem violento, diz outro penitente chamado Paulo. Arrependimento é um ato contínuo de conversão, um arrependimento do qual nunca se arrependerá, uma conversão para nunca mais voltar à loucura. Um verdadeiro penitente sempre tem algo dentro de si para se desviar. Ele nunca pode chegar perto o suficiente de Deus, não tão perto dele como deseja, e portanto, ele ainda está prosseguindo e prosseguindo para que possa se aproximar cada vez mais dele, que é o seu bem principal e sua única felicidade, o máximo deleite, o melhor e o maior desejo da alma. Eles estão todos os dias clamando: ó miseráveis homens que somos, quem nos livrará deste corpo de morte? Romanos 7:24. Eles ainda são sensíveis ao pecado, e ainda estão em conflito com o pecado, e ainda estão tristes pelo pecado, e ainda se detestam ao ver o pecado em si. O arrependimento não é um ato transitório, mas um ato contínuo da alma regenerada. E incrivelmente, disso flui toda a sua alegria em Deus, pela graça infinita de Jesus Cristo. Aqueles que não queimam agora em zelo contra o pecado, devem em breve queimar no inferno pelo pecado. Assim como o dilúvio afogou os próprios amigos e servos de Noé, o dilúvio de lágrimas de arrependimento deve afogar nossos pecados mais doces e queridos.